Amados irmãos, no domingo anterior nós aprendemos sobre a origem do pecado. Nós já temos aprendido, nós tivemos uma exposição bem importante na primeira parte do nosso catecismo. E no domingo passado aprendemos justamente sobre a origem do nosso pecado, justamente porque Tiago trata disso em sua carta. Então ele tratou justamente sobre a origem, onde nasce o pecado. E o pecado, o mal, nasce no coração do homem, não em lugar externo. Nenhum anjo é culpado nesse sentido, é sentenciado a ser o culpado pela queda da humanidade. Satanás, quando tentou o homem, ele apenas sugeriu, ele procurou enganá-los, mas eles, sabendo a verdade, escolheram a mentira. E então nós aprendemos pela palavra que nós somos culpados. O pecado então nasce em nosso próprio coração. Para sabermos exatamente, irmãos, o nosso lugar e quem nós somos. Nós não podemos nos esquecer disso jamais. Há pessoas que têm uma mentalidade tão estranha acerca do Evangelho que acabam agindo. Teve uma vez que eu conversei, há pouco tempo, creio que mais ou menos um mês, estávamos conversando em frente ao local que eu trabalho e uma pessoa estava falando sobre a questão de que eu fui batizado quando pequeno, logo eu não tenho mais pecado. E eu achei aquilo bastante estranho, não é? Embora sabendo qual é a teologia de algumas comunidades e de uma específica, mas há uma mentalidade em que as pessoas acham que elas não estão ligadas ao pecado de Adão, acham que o que elas fazem é desligado daquilo, não é? E muitas vezes colocam a culpa no social. Isso é um pensamento comum nosso, não é? Sempre colocar a culpa. Adão foi o primeiro socialista da história junto com sua esposa Eva. Pode perceber que eles nunca assumiram a culpa do seu pecado naquele período onde caíram, mas sempre colocaram para o coletivo. Então o que você percebe é uma coletivização do pecado ali. O homem não cumpriu o seu papel, não é? De líder, de sacerdote, sua mulher quebrou o mandamento, ele igualmente, como um tolo, como um omisso, fez a mesma coisa, porque já queria fazer mesmo, essa é a realidade. Por isso não houve resistência dele, não é? Contra o diabo ou contra a atitude de sua mulher. E então os dois, ao invés de assumirem a culpa, colocam uma culpa no outro, não é? Vamos colocar a culpa na sociedade da época. Não, Senhor, não é? O Senhor que é autoridade é culpado porque o Senhor me deu uma mulher e ela me fez pecar. Então o Senhor é culpado, a sociedade é culpada, a mulher é culpada, eu não. A mulher, por sua vez, olha, o negócio aí é com a serpente, vá se virar com ela. Ela é culpada, o diabo é culpado, eu não. Porém, foi o pecado do homem que fez com que toda a humanidade morresse. E não o que o diabo fez. O diabo tenta. O papel do diabo aqui, o trabalho dele árduo todo dia é nos levar ao pecado. É nos fazer cada vez mais desobedecermos a lei de Deus. É o que ele faz. Mas nós somos culpados. Não é? Nós é que caímos e a promessa de redenção é somente para a nossa raça, para a raça humana. Então aprendemos de maneira muito clara a origem do pecado. Hoje iremos refletir justamente sobre algo oposto agora, a origem do bem. Tiago trata disso na sua carta de maneira muito, muito majestosa, clara, onde ele trata primeiro o assunto da origem do mal e depois o assunto da origem do bem, para que nós venhamos perceber a diferença, não é? Que o mal está em nós, porém o bem não está. Não é? Isso de fato é muito importante. O sermão dessa noite tem o seguinte tema: a origem de todo o bem está unicamente em Deus. E isso tem que quebrar muitas coisas na consciência das pessoas. Na nossa, principalmente como cristãos. Vamos ver isso em duas partes apenas. Primeiro, tudo aquilo que é bom é produzido pelo próprio Deus. E segundo, a nova vida também é produzida pelo próprio Deus. Então tudo que é de bom. Vamos ler o texto de Tiago. Tiago, capítulo 1. Vamos ler apenas 3 versos. Versículo 16 ao 18. Tiago, capítulo 1, do verso 16 ao 18. Amém? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer,
Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Apenas esse texto aqui, irmãos. Observando a primeira parte do sermão, tudo aquilo que é bom é produzido pelo próprio Deus. Em contraposição à origem do mal, Tiago trata justamente da origem do bem. Da onde que vem o bem? Tiago fala justamente disso para que aqueles cristãos não se ensoberbecessem, não ficassem arrogantes, imaginando que eles eram bons, que eles eram pessoas capacitadas, que o bem estava neles. Imagine alguém que, por fazer alguma boa ação, ajudar alguém, comece a se exaltar e pensar: eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa, sabe? Não tem como eu ser condenado diante de Deus porque eu sou bom. Muitas pessoas pensam assim. Tiago quis realmente quebrar isso daqueles irmãos, não é? Quebrar essa mentalidade, porque isso é comum. Qualquer pessoa, não é, praticante ou não de religião, sempre tem isso na sua mente. Nós somos bons, nós nos esforçamos, ruins são os bandidos, os traficantes, né? Os corruptos, mas eu não, eu pago meus impostos, eu procuro fazer tudo que é certinho, eu não tenho passagem pela polícia, então eu sou uma pessoa boa. Eu estou aqui frequentando a igreja, logo eu sou uma pessoa boa. Há muito pensamento acerca disso, e Tiago vem então justamente para quebrar esse pensamento. Ele quer falar justamente que a origem do bem não está em nós. Por isso que ele primeiro disse sobre a origem do mal. O mal nasce no nosso coração. O mal nasce de nossa própria cobiça. Adão e Eva perderam, caíram antes mesmo de tomarem do fruto e comerem. Quando eles desejaram aquilo que era contra a lei de Deus, eles já caíram. Era só um passo adiante. Só questão de tempo para tomar o fruto e comer. Simples assim. Mas eles já tinham caído, já tinham sido derrotados pelo diabo. Depois de apresentar então a questão da origem do pecado, Tiago alerta: não vos enganeis. Ele começa essa parte justamente assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. E por que Tiago fala sobre não se enganar? Qual é o problema sobre a questão do engano acerca dessas questões, não é? De bem, mal, de salvação, de vida eterna, de fé. Há muita confusão, irmãos. Não só naquele tempo, mas principalmente hoje, não é? Há um pensamento muito estranho que rodeia as comunidades, o cristianismo em geral, e isso produz engano, produz algo que não tem a ver com a realidade do Evangelho. Tiago quer deixar claro aqui: nós não podemos nos enganar. Por quê? Porque já foi exposto que a nossa natureza é má. Se a nossa natureza é má, ou seja, se essencialmente nós temos o pecado em nós, o pecado faz parte de quem nós somos, está em nossa alma e em nosso corpo, então nós não podemos ser bons, por natureza. Aquilo que acontece de bom, então, não pode ter o ser humano como autor, porque nós já somos maus. Então, Tiago quer demonstrar que nós hoje, agora, depois da queda, depois do pecado, nós somos uma fonte de maldade. Deixa o ser humano livre e você vê a desgraça que ele faz. Tudo o que nós vemos na humanidade, todos os levantes políticos, líderes totalitários, tudo isso é apenas uma demonstração da maldade do coração do ser humano. Até onde ele pode chegar se pessoas derem poder a essa pessoa, a esse indivíduo. Nós sabemos isso. Basta observar a grande luta de poder que é o cenário político. Nós estamos presenciando isso. Pessoas mentem e mentem cada vez mais para alcançarem o poder. Não querem chegar lá no topo nesse sentido como um líder, como alguém que vai governar nesse sentido, um magistrado de maneira honesta. São poucos assim. A maioria absoluta são pessoas corruptas que querem chegar lá mentindo, prometendo coisas boas para as pessoas, prometendo que são salvadores da pátria. O ser humano é isso. E às vezes a gente fica pensando: meu Deus do céu, como é que as pessoas têm coragem de olhar, nos olhos de pessoas humildes, pobres, que pagam seus impostos, que sofrem todos os dias, que estão dependendo, não é, do Estado e sofrendo por causa disso. Como é que líderes têm coragem de olhar para as pessoas em seus olhos, pegar em suas mãos, abraçar essas pessoas e dizerem: eu vou governar por você, eu vou fazer o bem para você, sendo que no próprio coração o único objetivo é enriquecer mais, é ficar mais poderoso, é ter mais domínio? Como as pessoas podem chegar a esse ponto? Isso é a prova de que o mal está em nós, não é? De que a nossa natureza é assim, corrupta. Quando o mal nos domina, quando o mal de fato quer sair, não é? Esse monstro que nós temos dentro de nós quer sair, é isso que acontece. Nós escravizamos os outros, nós humilhamos as pessoas, nós usamos as pessoas de degraus para crescermos, para chegarmos lá.
para alcançarmos poder. É isso que fazem as pessoas, infelizmente, irmãos. E então é tola a ideia de que boas ações, socialmente falando, não é, são prova de que nós somos bons. E há muitas pessoas que se enganam com isso. E é por isso que Tiago está dizendo, cuidado, não se enganem, vocês não são bons. O bem não nasce em vocês. O que é bom não está no coração de vocês essencialmente. Porque já foi provado que o mal nasceu justamente no coração de vocês. O mal que traz tantas guerras, tanta tristeza, tanta depressão, tanto ódio, tanto derramamento de sangue, tudo isso que vocês contemplam, que é tão terrível hoje, nasceu do coração de vocês. Não veio de fora. Então vocês não podem se enganar imaginando que boas ações demonstram que vocês são bons, porque vocês não são. Então ele quer deixar claro isso aí. Fomos criados bons, é claro, mas por nossa própria escolha nos tornamos maus. Éramos vivos e escolhemos a vida de zumbis, né? De mortos. Mortos vivos, andando, perambulando, sem destino aí pelo mundo. Acabou então a bondade natural em nós, irmãos. Nossa disposição natural, então, hoje é egoísta. Você ensina seu filho a pecar? Você chega para o seu filho e fala, filhinho, minta. Né? Eu sei que tem gente que tem coragem de fazer isso. Né? Dê dedo. Mexa com aquela menina. Eu sei que tem pai de família miserável que faz uma desgraça dessa. Né? Olha aqui um pouquinho, bota 51 na boca do menino, cachaça, para ele começando a pegar o gosto. Nós sabemos que é assim. O mundo é desse jeito mesmo. Não é? Mas veja, geralmente as pessoas elas não estão preocupadas em ensinar seus filhos a fazer o que é errado. E quem pode saber melhor disso são cristãos. Vocês têm princípios, vocês aprendem pela palavra de Deus, por mais que vocês sejam falhos, mas vocês sabem como andar, como proceder. Apesar disso, nossas crianças vão aprendendo maldade sem que a gente perceba. E então as crianças, né, os bebezinhos até, que são tão novinhos e que nós julgamos tão incapazes, nos fazem de tolos, de trouxas, né? Se o cabo não vacilar, o bebezinho novinho ali, ó, bota o cabo na mão. Nós sabemos que é assim. Né? Quem é pai sabe disso muito bem. Vacila para ver se o menino dá um rodo. Né? Nem pode fazer uma rasteira de verdade, mas dá um rodo em você. Quando as crianças vão amadurecendo ainda como crianças, elas demonstram de maneira muito clara a maldade na natureza delas. Elas provocam, às vezes mentem, não vendo isso de vocês. Não é? Querem omitir para não ser prejudicadas ou ficarem de castigo. Tudo isso é fruto do pecado, não é outra coisa. Né? Não é questão de inteligência, é pecado. Simplesmente isso aí, pecado. Não é? Começam a invejar, a serem egoístas. Não, o brinquedo é meu. Tudo isso é manifestação do pecado. E isso só vai crescendo cada vez mais. Quanto maior conhecimento a criança vai adquirindo para seu amadurecimento, pior ela fica. É por isso que a lei do Senhor é dada para os filhos dele, para que, reconhecendo que nós somos fracos, venhamos nos esforçar para conduzir os nossos filhos nesse caminho. Porque se deixarmos eles soltos, sem regras, sem a lei do Senhor como guia, eles só vão fazer besteira. Essa é a realidade, não é? É isso que nós somos, irmãos, infelizmente. Tiago, então, ele não quer que cristãos daquele período, e agora também nós, venhamos nos entregar e nos gabar e ficarmos soberbos porque nós fizemos alguma coisa boa, alguma boa ação. Aí você está aqui, aí você soube que algum irmão, ou algum conhecido, algum parente, um familiar seu, ou de alguém aqui está passando por dificuldade. Aí você tem um dinheirinho no bolso, tem condições de chegar lá e ajudar a pessoa na hora. Aí você chega e ajuda, e quando você dá aquela ajuda que vai alimentar aquela família pelo menos durante aquele mês, talvez, né, Deus é que sabe do seu coração. Você está no seu coração pensando, puxa, como eu sou uma pessoa boa. O pastor deveria olhar mais para mim. O pastor deveria prestar mais atenção em mim. A igreja deveria ver melhor esse meu testemunho. E então começa a ter o desejo de que a igreja veja. Então eu quero fazer para todo mundo ver. Né? Vamos tirar foto do bem que nós estamos fazendo. Esse negócio de um que uma mão faz, a outra... Acabou. O negócio de esconder a outra mão, não é? Tudo tem que ser demonstrado para que as pessoas olhem e digam bem assim, que pessoa piedosa. Tal como Ananias e Safira diante da igreja. Né? Ao ver o exemplo de outros que estavam doando seus bens por problemas sociais, porque eram piedosos mesmo, olharam, poxa, as pessoas estão admirando aqueles irmãos ali. Estão olhando para eles como pessoas piedosas. Vamos aproveitar. Ei, mulher, bora? Né? Safira, bora?
É a hora da gente ser exaltado na igreja. Todo mundo vai olhar para nós agora, não só como olham para os apóstolos, vão olhar para nós também como pessoas piedosas, como homens, como uma família de Deus. E então escondem parte do dinheiro de suas posses e mentem diante do Senhor. E são mortos. Tiago quer nos alertar com relação a isso, irmãos. A não nos enganarmos. No versículo 17, ele afirma de maneira muito clara: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. O que Deus quer nos ensinar com isso? O que Ele quer dizer com toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem descendo do Pai das luzes, de Deus. Que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ou seja, todo dom, tudo aquilo que você percebe que é nato na sua própria vida, sua capacidade, veja, isso aborda tudo. Não são só apenas os dons excepcionais na igreja, mas tudo, absolutamente tudo o que nós temos capacidade de fazer, não nos tem como autores. Percebe isso aqui? Eu sei que nós podemos nos aperfeiçoar com o tempo, não é? Mas quem procura aperfeiçoamento é porque já tem um dom. Quando você observa alguém que é vocacionado para ser professor, por exemplo, um exemplo bem comum da nossa sociedade. Alguém é vocacionado para ser um professor. Você nota que a pessoa ela tem naturalmente o desejo de falar em público. Ela naturalmente quer explicar as coisas para as pessoas. Você percebe de criança, às vezes, a criança quer ensinar para outras pessoas, quer corrigir a outra criança. É da própria natureza da pessoa nesse sentido. Aí você pergunta, mas isso tem origem na própria natureza da pessoa? Porque nós vemos que é natural, que é comum, e ela com o tempo só vai sendo direcionada e vai amadurecendo e investindo nisso, não é? Se os pais forem inteligentes e investirem no filho com relação a isso, procurando a vocação. Eu sei que hoje isso não é muito comum, né? Vocação parece coisa de gente doida, de gente antiga, mas vocação é importante, para você não gastar seu dinheiro na faculdade à toa. Vocação, isso é importante, certo? Então, você vai direcionando, mas de onde vem isso? Essa capacidade. Nós podemos entender pela palavra que tudo isso vem de Deus. Dons artísticos, capacidades artísticas, capacidade de fala, não é? Capacidade de relacionamento, capacidade de sabedoria. Tudo isso não é produzido pelo próprio homem. Por quê? Porque isso é coisa boa. São coisas boas. Eu pensando na questão artística, no sentido geral, tudo aquilo que é artístico, que nós podemos ver como bom, ou seja, que não agride a lei do Senhor, que não são coisas imorais, mas que demonstram inteligência, que demonstram nesse sentido beleza, o belo. Tudo isso é bom. Nos traz um entretenimento que vem de Deus, algo que nos dá prazer, que nós gostamos de ver, porque é bom, não fere os princípios bíblicos. Isso não é coisa do diabo, irmãos. Isso é coisa de Deus. Isso vem de Deus. E essas questões simples, Tiago está aplicando à igreja. Entendam que tudo que nós fazemos, não é toda a capacidade que temos para produzir qualquer coisa que seja boa, não vem de nós mesmos. Isso vem de Deus. E isso também é algo real e claro para a igreja. Embora alguns cristãos tenham uma mentalidade muito errada de que essas pessoas alcancem esses dons excelentes, dons do Espírito Santo, não é? Acreditam que por jejuarem ou subirem em montes vão receber dom. Eu lembro que houve um tempo, quando nós éramos ainda uma comunidade mais pentecostal, não é, nesse sentido, houve um tempo específico, vocês que são mais jovens não vivenciaram esse momento, mas o pessoal mais velho aqui sabe muito bem, houve um tempo que nós éramos quase como os X-Men aqui em Jordão das Flores, né? Quase como os X-Men. Porque eu lembro de muitas vezes, em cultos, quando terminava o culto, algum irmão vinha dizer, você recebeu o dom de visão. Aí eu, puxa, vou ver através das paredes, né? Percebe? E um recebia outro dom de revelação, outro dom de pregação. Ia sendo distribuído essas coisas, sabe? E nós íamos nos iludindo nisso. Eu lembro que eu me frustrei muito quando eu não via nada. Me frustrei muito, porque eu tentei ver, rapaz, eu me esforcei de todo o meu coração, mas não tem futuro não. Né? Me esforcei assim, fui sincero, mas não tem futuro. E dons, todo membro do corpo de Cristo tem dom. Essa é a realidade, não é? Não é uma coisa superior e especialíssima para algumas pessoas para destacá-las no meio. Não, houve um tempo para isso, não é?
para demonstrar sinais do Evangelho. Mas hoje entendemos de maneira muito clara que todo membro da Igreja de Cristo tem dons. Nós somos dons uns para os outros, não é? E nós que recebemos dons do Senhor, nesse sentido, nós recebemos esse dom de graça, pela graça de Deus, é a atuação dele, do Espírito Santo de Deus em nós. Nós não alcançamos isso porque encontramos a fonte, não é? Encontramos um tipo de elixir que nos dá poderes excepcionais. Não tem nada a ver com isso. Tudo isso é de Deus. Tudo isso é de Deus. A sua maneira de ser, muitas vezes. Na igreja, o que acontece é a multiforme sabedoria de Deus. É a multiforme sabedoria de Deus. Isso vem do Senhor. Nós não podemos nos orgulhar desse sentido. Ficarmos arrogantes porque temos alguma capacidade. Ah, mas o Senhor é pastor, então o Senhor está acostumado a falar, a fazer sermões, o Senhor gosta de estudar e explicar as coisas. Outras pessoas também são assim. Então, o Senhor é assim porque o Senhor buscou muito. Se eu disser isso, eu estou mentindo. Hoje eu tenho prazer de fazê-lo, mas houve um tempo que não. E mesmo sem essa dedicação e compreensão da seriedade que é o ministério, eu fazia. Errando pra caramba, né? Falando muitas besteiras, magoando o povo, que a impressão que tinha é que eu estava com um arco e flecha aqui, ia pregando e tome no povo. Não tinha sabedoria. Agir dessa forma mesmo, sem dó e sem piedade. Misericórdia não era comigo. Não é? Quando lia no Evangelho, Jesus ensinando para os fariseus e para os seus discípulos, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, essa hora eu fechava a Bíblia e tapava os ouvidos, não quero ouvir isso, porque eu quero que a misericórdia vá para lá. Eu quero sacrifício mesmo, certo? Hoje nós temos que entender de maneira muito clara, esses dons é Deus quem dá. Se alguém aqui vai ser presbítero, diácono, é Deus quem vai dar isso. Nós não vamos produzir isso, não é? Nós não vamos trabalhar ninguém e preparar ninguém para isso como se isso dependesse de nós. Quando há preparação, isso acontece porque já há o reconhecimento dos dons. A igreja apenas vê os dons que Deus dá. E Tiago quer justamente que os cristãos vejam isso. Ele está falando isso para a igreja. Tudo que vocês fazem lá fora, como pessoas comuns que trabalham, mas também aquilo que vocês podem desfrutar aqui na igreja, na comunidade, isso vem de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. É isso que Tiago ensina. E assim nós não podemos vivermos em soberba. João Batista é um exemplo maravilhoso disso, não é? João Batista, quando foi questionado por seus discípulos e por judeus acerca da purificação, o que ele disse? O que ele respondeu para quem questionava ele? Não, realmente, Jesus está batizando ali, mas os seus discípulos, na verdade, estão batizando. E, poxa, quem estava batizando aqui era eu. O cara vem aqui atrapalhar o meu negócio, pô. Né? Eu abri minha padaria bem aqui na rua e você vai abrir uma padaria também? Que negócio é esse? Quer dizer que eu estou batizando já de tempo, todo mundo já me conhece aqui. Quem é que batiza aqui? É João Batista. Aí vem Jesus e começa... Eu batizei ele e começa agora a ordenar que seus discípulos batizem também. João Batista não agiu assim, como algumas pessoas agiriam. Mas muito pelo contrário, ele diz no capítulo 3 do Evangelho de João, e versículo 27, aliás. Olha o que ele diz. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. A resposta de João é essa para quem questionou. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João reconheceu, se eu sou um profeta, se eu anuncio o caminho do Senhor, se eu estou com esse batismo no Jordão, preparando as veredas do Senhor com a minha pregação, se vocês vêm se preparar, se purificar para a chegada do grande rei, do ungido do Senhor, eu não faço isso porque eu sou desenrolado, meu amigo, porque eu sou bom, não. Deus me deu essa tarefa, essa missão, foi Ele que me chamou para isso, desde o ventre de sua mãe, na verdade. Né? O menino cheio do Espírito Santo desde lá. E ele é apenas o cumprimento da profecia de Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Deve haver então reconhecimento disso. Nós, como igreja, não podemos olhar para nós mesmos, para a nossa própria vida como cristãos e tentar enxergar mais do que deveríamos. Enxergar a virtude verdadeira do nosso próprio ser. Tudo que é de bom em nossas vidas vem de Cristo, vem do Senhor. E é isso que Tiago ensina. Então, nós não somos os autores verdadeiros das boas obras. Não somos. Efésios 2:10 deixa de maneira muito clara isso. Não é? Quando diz que, pois somos feitura dele.
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Nós somos criados para isso. Nós recebemos isso de Deus. Esse é o propósito de nossa eleição. Se você fala, eu creio nas doutrinas da graça e eu sei que Deus me elegeu antes da fundação do mundo. Pois é, Deus te elegeu para as boas obras, para a santidade. Isso é dom de Deus. Não é virtude sua, não é sua capacidade. Por isso, nós não podemos nos enganar, como o Tiago diz de maneira muito clara. Não se enganem, irmãos. Não se enganem. Não pensem que vocês merecem alguma coisa. Não pensem que vocês têm capacidade de alguma coisa. Embora cristãos hoje vivam aos berros dizendo, eu que faço, eu que posso, eu que tenho condições de fazer. O que vocês pregam aí é mentira, isso é conversa fiada. O que vocês pregam, na verdade, só leva as pessoas a ver uma vida dissoluta, uma vida, sabe, devassa, sem obediência, sem temor, sem reverência, sem disciplina. Mas eu não. Eu tenho consciência que depende de mim, eu vou correr atrás, eu vou me esforçar. Sabe por que eu sou um bom pregador? Porque eu me esforço, meu amigo. São noites em claro estudando. Eu fico na frente do espelho pregando e treinando o tempo todo. Toda a capacidade que eu tenho, não foi Deus que me deu, não. Eu não corro atrás para você ver. Há pessoas que têm isso na mente. Que coisa esquisita. Para quem diz que confia na soberania e na providência de Deus, de que Ele é quem nos dá todas as coisas, agir assim é algo completamente contraditório. É uma loucura viver berrando esse tipo de tolice, irmãos. É como Charles Finney, não é? Charles Finney, na época ministro presbiteriano, ele era de uma igreja presbiteriana, mas era alguém que amava a ilusão da capacidade humana. Charles Finney, ele foi um homem muito conhecido no período de avivamento nos Estados Unidos, não é? Avivamento entre aspas, eu ainda sou cismado com essas coisas, mas Charles Finney tinha na sua mente, e ele pregava isso, que o homem pode produzir um novo coração em si mesmo. Ele tinha convicção de que nós podemos agendar um avivamento. Nós podemos dizer, Deus aviva hoje, Ele vai avivar. Nós podemos buscar em nós mesmos um novo coração. Isso é pelagianismo. É como o Pelágio dizia no quarto século, olha, Deus nos criou e nós não precisamos da graça porque nós nascemos como Adão, sem pecado. E pecamos apenas por imitação. Mas se nós não quisermos pecar, não pecamos e, portanto, não somos pecadores. Se Deus quiser nos enviar a sua graça, bem. Mas se Ele não enviar, nós podemos. Nós damos conta do recado. Charles Finney estava agindo assim. Tentando convencer as pessoas de que elas podiam mudar os seus próprios corações. Elas poderiam causar a própria regeneração. Isso é uma loucura. É a mesma coisa de dizer para alguém que os bebês nascem porque querem. Que nós nascemos porque queremos. É a mesma coisa. Alguém aqui pediu para nascer? Alguém aqui planejou onde nascer para nascer? Isso não tem sentido, irmãos. Mas é isso que muitas pessoas creem até hoje. Não é? E isso, de fato, é uma aberração. Tiago está alertando contra isso. Lembrem o que eu acabei de ensinar a vocês. O mal nasceu em nosso coração. Se alguma coisa pode sair hoje de nós, por nossa própria natureza, é mal. Não é bom. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito não vem de nós mesmos. Não nasce aqui, mas vem do céu. Vem de Deus. Não é? E é isso que, de maneira muito clara, ele ensina. Isso é muito óbvio, não é? Muito claro. Por exemplo, no Evangelho de João. Quando você vai ler o Evangelho de João, capítulo 3, sobre o novo nascimento, a conversa de Jesus com o fariseu Nicodemos era muito clara. Jesus estava ensinando a ele que a compreensão do reino de Deus... Olha, Rabi, eu entendo que ninguém pode fazer essas coisas que tu faz se Deus não for com ele. Ou seja, Nicodemos estava reconhecendo que tinha alguma coisa errada ali. Estavam acusando Jesus de ser um falso profeta, de ser um revolucionário, um enganador, um impostor, mas a verdade é que Nicodemos, observando como outros observavam também, foi sincero. Tem alguma coisa errada no que estão dizendo contra ele. Porque o que ele faz, ninguém pode fazer se Deus não for com ele. E aí Jesus diz a ele de maneira muito clara, olha, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você não tem condições de compreender o que está acontecendo se não nascer de novo. É pelo novo nascimento que tudo que está sendo feito aqui tem sentido. É pelo novo nascimento, irmãos, que tudo o que está sendo presenciado aqui, que as pessoas veem e não entendem, e apenas se impressionam com os milagres, é pelo novo nascimento
que tudo isso tem sentido na cabeça de qualquer pessoa, quando ela nasce de novo. E sabe qual é o melhor? Esse nascimento, ele não é da própria vida de vocês. Vocês não produzem isso. Nicodemos ficou com dúvida, olha, mas como é que funciona isso? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? É possível isso? Não, filho. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Que nascimento é esse da água e do Espírito? Esse nascimento é um nascimento que vem de fora. É um nascimento externo. É um nascimento produzido por Deus e não pelo homem. E é o que ele diz ali, de maneira muito clara. Então nós não podemos ficarmos enganados com a mentalidade de que nós podemos fazer realmente coisas boas por nossa própria natureza. A autoria do que nós fazemos de bom é de Deus e não nossa. Temos que nos perguntar então. Se nós não podemos fazer qualquer coisa boa neste mundo, realmente boa, sem glorificar o nome de Deus por isso, e eu digo a todo mundo, não é? A artistas, a trabalhadores, a líderes religiosos, toda a capacidade que nós temos neste mundo, nós devemos honrar a Deus por isso. Não é? Devemos honrar a Deus por isso. Há até uma confusão no meio cristão por não compreender que você pode glorificar a Deus, deveria glorificar a Deus assim, não é demonstrando os seus talentos, mas não querem fazer isso, porque acham que tudo aquilo que não tem o linguajar evangelical não é santo. Então tudo aquilo que está fora desse linguajar evangelical é profano, a mentalidade sagrada é profano, e aí você cria o que nós conhecemos como meio gospel. Não é? Você tem que gospelizar tudo. Você tem que transformar tudo em gospel para que seja uma coisa boa. Não. O que você tem que fazer é, obedecendo os princípios dos mandamentos, procurar, lembrar e honrar a Deus no que você faz. Eu tenho muito mais prazer em ouvir um bom cantor. Um bom cantor. Alguém que eu percebo que tem dedicação, seriedade no trabalho que faz. E que eu não veja nessa pessoa desonra ao nome de Deus, não blasfema nas músicas, é alguém íntegro, percebe? Você observa, mesmo quando a pessoa não é cristã, você observa que ela, com a sua própria vida, mesmo sem que ela tenha consciência ou busque isso, Deus está sendo honrado ali. Porque o que é bom vem dele. Muito melhor, não é? Do que alguém que diz, eu sou um cristão, e lê a Bíblia como lê gibi da Turma da Mônica, e compõe letras que são uma desgraça e que levam o povo de Deus a pecar, a compreender Deus de maneira errada, né? Restitui, eu quero de volta que é meu. Continuando, irmãos. A parte 2. A nova vida também é produzida pelo próprio Deus. Se tudo aquilo que é simples, né, é produzido por Deus, pensemos também na salvação. Porque há pessoas que militam, lutam, apregoam isso em toda parte. Que é algo tão importante, tão poderoso como a obra da criação. E eu diria, mais poderoso, porque diz respeito ao início de uma nova criação. Tem pessoas que estão dizendo que isso é produzido pelo próprio homem. Isso é estranho. O texto de Tiago diz, versículo 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Que palavra de Tiago. Ele quebra completamente aqui, não é? A mentalidade de que não, nós conseguimos, não é? Nós temos condições de chegarmos até ele, nós fazemos por nós mesmos. Não, a queda não foi algo tão sério, não. Nós somos pecadores, está certo. Mas nós ainda temos capacidade de nos aproximar de Deus, não é? Nós ainda temos essa capacidade. Tiago está quebrando de maneira muito clara. Lembre-se, o mal sai de vocês, o bem não. E a salvação é o maior bem que vocês têm. Toda dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito. A salvação é um dom imperfeito? Não. Todo dom perfeito vem de Deus descendo lá do céu, do Pai das luzes. É o que ele está dizendo. Em Romanos 3 e 11 e 12, nós temos a resposta bíblica, se nós podemos produzir alguma coisa de boa ou se nós temos condições de escolher a Deus por nossa própria natureza. Paulo diz em Romanos 3, 11 e 12, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo diz que não há quem entenda. Não há quem entenda. Ah, filho, não tem condições não. Está achando que você vai chegar a Deus, ao Deus Todo-Poderoso,
por investigação? Vai não. A revelação do Senhor nos diz, não há quem entenda. Nem tampouco há quem busque a Deus, porque não entende. E porque não buscam a Deus, porque não entendem, também não há quem faça o bem. Nenhum sequer. O ser humano não pode produzir o que é bom, e o que Tiago diz está completamente em acordo com o que Paulo diz. Então nós não podemos cair nesse erro e nessa heresia de acreditarmos a nós mesmos o servir a Deus. Sirvo a Deus porque eu sou um cara inteligente, porque eu sou um irmão coerente, porque eu realmente percebo que servir a Deus é o melhor caminho. Olha, eu observei, eu estudei o Islã, eu estudei o budismo zen, eu estudei a Umbanda, a Kibanda, eu estudei todo tipo de religião, não é? Eu estudei Hare Krishna, eu estudei tudo que você imaginar, não é? Eu fui TJ, eu fui católico romano, eu rodei por todas as religiões que você imaginou, não é? Eu fui comunista porque é uma religião do mesmo jeito, não é? É religião. Eu corri atrás, eu fui da cientologia, não é? Eu fiz de tudo que você imagina e eu pude perceber, depois de tanto estudo, tanta pesquisa, pilhas de testemunhos aqui que eu tenho, de relatórios, e eu pude perceber, por A mais B, cientificamente falando, que a religião certa é o cristianismo. Impossível. Não é? Esse tipo de pensamento é tolo. Completamente tolo. Nós só podemos chegar à conclusão de que aquilo que a igreja prega é a verdade, porque Deus é quem revela, Deus é quem dá os dons, Deus é quem nos conduz e nos transforma para isso. Porque sem a ação dele é impossível haver uma reação nossa. Se Deus não ressuscita o morto não faz nada. Só quem faz é vivo. É isso que é muito claro no Evangelho. Não é? Muito claro. Não há quem busque a Deus. Não podemos então nos apegar à tolice de nossa própria capacidade. Ainda mais uma vez no versículo 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Que declaração maravilhosa de Tiago, irmãos. Que declaração maravilhosa. Ele não quer que nós sejamos enganados. Deus não quer que nós sejamos enganados. Então ouçam com atenção essa declaração. Vamos observar por parte dessa declaração. Pois segundo o seu querer, esse é o querer de Deus. Não é? Isso não tem nada a ver com a volição humana. Mas pastor, eu não escolhi a Deus. Escolheu. Eu não vou dizer que você não escolheu, não. Eu não quero a Deus, eu não quis a Deus. Não foi eu que quis seguir a Jesus Cristo? Foi. Você não está errado em achar que você seguiu a Jesus Cristo. O problema é você achar que é isso que mudou a sua vida ou isso que é o ponto decisivo em sua vida, porque não é. Por que nós o amamos? João nos ensina, porque ele nos amou primeiro. O nosso amor por ele é apenas o reflexo do amor dele por nós. Nada além disso. Eu só creio em Jesus Cristo porque ele se revelou a mim. Eu só confio no poder da sua glória, da sua vinda, da sua obra, porque ele se revelou a mim. Porque sem a revelação dele eu jamais creria. Eu jamais reconheceria ele. Eu jamais chamaria a quem eu não vejo de Senhor e obedeceria a quem eu não vejo. É Deus que faz isso comigo. Então, Tiago está dizendo, pois segundo o querer dele, o querer de Deus, segundo o seu querer, não tem nada a ver com o nosso querer, com a nossa volição. E o que Tiago diz está completamente afinado com o que João diz no capítulo 1 do Evangelho. E no versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ou seja, você pode dizer bem assim, tá vendo? Eu recebi a Jesus Cristo. Sim, eu creio no nome dele. Não é? Tá certinho. Mas tem que continuar o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É o que o Evangelho diz. Quem segue a Cristo, quem ama a Cristo, só o faz porque Deus deu um novo nascimento. Porque Deus regenerou essa vida. É Deus quem faz isso. Então é segundo o querer dele. Ele diz ainda, ele nos gerou. Segundo o seu querer, ele nos gerou. Ou seja, nós fomos gerados por Deus. Nós tanto fomos criados por Deus, como também sermos novas criaturas, veio dele. O poder que é usado para dizer haja luz, haja separação entre as águas, produz a terra ervas, animais, o mesmo poder criador do Senhor
veio sobre a nossa vida pelo Espírito Santo, na pregação do Evangelho, nos dando nova vida. Porque ele diz, ele nos gerou, não é? E diz, como o versículo 8 de João 3, ou seja, é a vontade dele, ele nos gerou. O versículo 8 de João 3 diz bem assim, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quer entender, Nicodemos? Isso é uma obra soberana de Deus. Não tem a ver com a nossa vontade. Não é? Não tem a ver com a nossa curiosidade em saber. É Deus. É simplesmente isso. E ainda nos gerou pela palavra da verdade. É pela palavra que vem a fé. O que Tiago está dizendo está em perfeito acordo com o que Paulo diz. Em Romanos 10 e 17, ele diz, a fé vem pela pregação e pregação da palavra de Deus. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós somos ressuscitados quando o Evangelho foi pregado, quando nós ouvimos o Evangelho, não importa se na igreja, você ouvindo uma pregação, ou na sua internet ou televisão, você ouvindo uma pregação, uma ministração, Deus sabe o momento, a hora e a maneira como Ele fez isso, mas foi pela palavra. Foi ouvindo o testemunho de um irmão que falou sobre o Evangelho, foi uma conversa em alguém que você conhecia da igreja, um parente, eu não sei, você teve acesso ao Evangelho, e o Evangelho, a palavra de Deus, foi usada pelo Espírito Santo para dar nova vida. E naquele momento, as portas se abriram para você. Deus te deu nova vida. E ele fala que ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Primícias das suas criaturas. Não é? Os primeiros, os melhores nesse sentido. Não porque somos bons, mas porque Ele nos fez nova criatura. Nós já somos um antegozo do novo céu e nova terra. Nós já somos uma antecipação, uma demonstração como Cristo próprio é do novo homem. É isso que nós somos, em Jesus Cristo. E então Ele disse que nós somos gerados por Deus pela palavra da verdade para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Romanos 8 e 23 diz de maneira muito clara, e não somente ela, mas também nós, ou seja, não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, o ensino de Tiago completamente afinado com o ensino de Paulo. Por isso a exortação, não se enganem, não mudem o foco de vocês, não imaginem que o que vocês têm vem de vocês mesmos. Tudo vem de Deus. Essa é a bênção que nós temos, irmãos. É isso que nós aprendemos também em Filipenses 2, do 12 e 13. Nós lemos, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Tudo isso vem de Deus. Pastor, eu tenho que obedecer o Evangelho? Tem. Devo me esforçar para obedecer a lei de Deus? Obedecer a lei de Deus é obedecer o Evangelho. Não tem distinção disso. Mas é eu ou Deus? Como é que funciona isso? Ah, já sei, sou eu e Deus. Então, pastor, isso é um sinergismo. Eu faço minha parte, Deus faz a dele e todo mundo vai para a festa no céu. Não é isso que o texto está dizendo. Paulo está dizendo de maneira muito clara para aquela igreja. Veja, vocês têm a responsabilidade de obedecer ao Evangelho. Por que você tem essa responsabilidade? Porque Deus opera em vocês o querer e o agir. Ah, então é para a igreja isso. São para aqueles que nasceram de novo. Para aqueles que têm a operação do Espírito de Deus em si. Para quem foi regenerado, para quem é regenerado, Deus opera nessas pessoas. E aqui nós aprendemos a nossa responsabilidade em ativamente buscarmos sermos cheios do Espírito Santo e obedecer ao Evangelho. E reconhecendo no final que aquilo que nós fazemos de bom, conseguir vencer, pastor. Fui tentado, olha, bem na hora, quando estava me tentando, o diabo mostrou para mim, sabe, os reinos da terra e falou tudo isso que eu te darei se você se prostrar e me adorar. O diabo mostrou para mim tudo aqui e, sabe, eu tive força, eu resisti, eu disse não. No final de tudo isso, saiba que Deus gerou em você
a força, a vontade de resistir, não é? E também a força para resistir. É isso que Paulo ensina aqui, completamente alinhado ao ensinamento de Tiago. Se negarmos isso, estamos buscando, primeiro, a glória de nós mesmos, para nós mesmos. Se nós negarmos isso, se continuarmos acreditando ou então nos enganarmos com um ensinamento falso de que nós produzimos isso, estamos então buscando glória para nós mesmos. E nós já aprendemos que não é assim que funciona. Efésios 2:9 diz de maneira muito clara, não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus não quer que ninguém se glorie. Deus não quer que ninguém olhe para si próprio e diga assim, eu cheguei aqui, eu sou um cara bom, eu sou forte. Não. Ele quer que a glória de tudo seja dada a Ele, seja tributada a Ele. Ele quer que nós no final venhamos reconhecer, eu cheguei aqui porque Ele me trouxe. Olha, mas não foi minhas pernas que andaram, foi Ele pelo poder que me trouxe aqui. Ele conduziu a minha vontade. Ele usou a minha vontade, Ele usou circunstâncias, Ele fez com que tudo cooperasse para o meu bem. E é por isso que eu estou aqui. Sofrimento, alegria, tristeza, tudo que você imaginar, Ele usou para o meu bem, é por isso que eu estou aqui. É esse o reconhecimento que a palavra do Senhor nos ensina. Mas houve também, veja o que Pedro nos diz aqui, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais encobertamente introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. 2 de Pedro 2:1. Veja o que esses falsos mestres fariam. Eles chegariam ao ponto, a sua heresia seria tão terrível, que eles chegariam ao ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou. Não estou aqui porque Cristo me trouxe, a salvação não foi Ele quem me deu, Ele abriu uma porta, eu quis entrar, eu consegui, eu cheguei aqui. Eu completei o caminho, a jornada. Não, eu não posso aceitar isso que vocês estão dizendo, de forma nenhuma. Eu nego que tudo quem fez por mim foi Jesus Cristo. Eu nego que Ele me escolheu, eu nego que Ele morreu por mim, que o sacrifício foi perfeito. Eu nego que a obra dEle me salvou de verdade. Eu nego que o sacrifício dEle, de fato, perdoou os meus pecados, limpou a minha vida. Eu continuo confiando e vou pregar isso a vida toda. Que ou você faz, ou você não é salvo. Pedro está dizendo, chegaria a um ponto de negarem o soberano Senhor que os resgatou. É você olhar para o sacrifício de Cristo e dizer bem assim, o sacrifício de Cristo, para mim, ele é tão limitado e imperfeito e ineficaz como o sacrifício de bodes e de carneiros da antiga aliança. É a mesma coisa. Eles precisavam sacrificar todo dia e todos os anos. Se eu não fizer a minha parte, se eu não fizer o meu próprio sacrifício, se eu não me humilhar diante do altar dele e sacrificar a minha vida nesse altar, nesse sentido, se eu não fizer por onde, eu não serei salvo. Mas o que a Bíblia diz de maneira muito clara é, em Hebreus 9:28, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Cristo se ofereceu uma única vez, uma vez perfeita, uma vez completa, uma vez que não tem como você botar defeito. Suficiente. Devemos então, irmãos, reconhecer a glória de Cristo em tudo. Devemos dar glória a Deus por tudo e não olhar para nós mesmos. Esse é o caminho nosso, é o caminho da igreja de Cristo. Sempre reconhecer, como nós lemos no Salmo 124, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós não teríamos chegado aqui. Se não fosse o Senhor na sua vida, hoje você estaria negando a Cristo. Hoje você estaria saindo da igreja, dizendo bem assim, eu não quero saber de Cristo mais não, nem me fale de... Eu não suporto nem ouvir a palavra pastor. Bíblia, fecha isso que me dá agonia. Eu não quero saber, eu quero ir para o mundão, aproveitar a minha vida, não é? Me entregar a bebedeira, a cachaça, a promiscuidade. Eu quero fazer aquilo que eu nunca fiz, que eu perdi meu tempo aqui em igreja. Se você está aqui, apesar de suas lutas, tribulações, angústias, problemas, apesar de dificuldades que você enfrenta hoje na sua própria vida, a sua permanência em crer em Jesus Cristo, em ter a esperança ainda da vida eterna, é por causa dele que te trouxe até aqui. Portanto, confie nisso, irmãos. Esse é um ensinamento. Todo dom perfeito, todo boa dádiva, todo bom perfeito, vem de Deus e a nossa salvação vem do Senhor.
É nisso que nós repousamos, para que o nosso Senhor Jesus Cristo seja honrado em tudo. Amém.